Por aula para gravar. E eu vou começar essa aula, jovens, falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E o legal da nossa aula é que é sempre na sexta-feira, né? Sexta-feira, sextou, só alegria, só felicidade, já é a penúltima aula, quase encerrando o expediente didático, não é verdade? Coisa boa, jovens, coisa boa. E galera, nós vamos continuar conversando sobre luz. Semana passada nós começamos a conversar uma parte histórica da luz, nós chegamos até o século XVII, quando Thomas Young, Fresnel e Poisson provaram que a luz era uma onda, e ainda assim a proposta de Newton da luz como partícula havia prevalecido, tá? Pela força e influência que Newton tinha, mesmo não estando vivo, sobre a ciência, tá bom? Então nós chegamos até aí. Eu vou compartilhar minha tela com os senhores para que a gente possa continuar o nosso raciocínio de onde nós paramos. Deixa eu abrir aqui. Aí. Então, galera, nós tínhamos aquela treta do Newton com Huygens. Eu não vou fazer tudo de novo, tá? Só para vocês relembrarem aqui. Newton falando que a luz deveria ser interpretada como uma partícula e Huygens falando que a luz deveria ser interpretada como onda, tá bom? Então eles tinham cada um a sua proposta, e a proposta de Newton prevaleceu sobre a de Huygens porque Newton já tinha feito muitas contribuições em outras áreas da física, tá? Então ele passava, vamos dizer assim, mais confiabilidade ao que estava propondo do que Huygens, tá bom? Então a teoria de Newton prevaleceu. Depois, jovenzinhos, Thomas Young fez uma experiência, que foi a experiência da fenda dupla, que provava que a luz seria uma onda e não uma partícula. Então vamos colocar aqui, só vou pôr o sobrenome do jovem aqui, ó. Young. Luz como onda. E aí, galera, ele provou que a luz ia ser uma onda por uma experiência. Fresnel confirmou o que ele falou numa palestra. E quando o Fresnel confirmou isso numa palestra, um cara que estava na palestra, que era o Poisson, ele falou: Fresnel, se o que você está falando é verdade, tem que acontecer tal coisa. Que era o seguinte: se eu pegasse aqui um anteparo, colocasse na frente desse anteparo uma moeda, por exemplo, e iluminasse esse anteparo, né, a região onde tem a moeda aqui ia ficar uma sombra, e bem no meio tem que ficar um ponto claro. Porque interpretando a luz como uma onda, a luz ia se propagar aqui em todas as direções, ia gerar uma relação de interferência, e aqui no meio ia ficar um ponto claro. Poisson falou isso e Fresnel não tinha se dado conta que isso ia acontecer. Mas vamos lá, né? Se é verdade, a experiência vai mostrar que isso acontece. E eles fizeram, jovenzinhos, e foi provado, mais uma vez, que a luz se comportava como uma onda. E jovens, pasmem, ainda assim, a teoria de Newton prevaleceu. Essa parte aqui me deixa chocado. Prevalece a proposta de Newton. Talvez o próprio Newton não tivesse mantido a sua proposta mediante as evidências, mas a galera fez permanecer a proposta de Newton, tá bom? E aí, jovenzinhos, tempo depois, quem conseguiu derrubar a proposta de Newton de que a luz se comportava como uma partícula foi Foucault. Beleza? Por quê, jovens? Lembram quando eu conversei com vocês sobre Newton e Huygens, que cada um tinha sua proposta de onda e partícula e falava sobre a reflexão da luz? Um entendia como uma partícula colidindo, o outro como uma onda refletindo. Mas eles não conseguiam medir a velocidade da luz
na água para poder confirmar qual das interpretações estavam corretas. E Foucault conseguiu fazer isso, jovens. Ele mediu a velocidade da luz na água e ele detectou que a velocidade da luz no ar era maior que a velocidade da luz na água, o que confirmava a teoria de Huygens, derrubava a teoria de Newton e ainda estava sendo reforçado por todos esses experimentos que Young já tinha feito provando e que Fresnel e Poisson fizeram na sequência. E aí sim, jovens, depois de toda essa treta, a luz passou a ser interpretada como onda. E aí, quais são os fenômenos luminosos que nós conhecemos que a luz é interpretada como onda, jovenzinhos? Tem a reflexão. Quando vocês estudaram óptica com o professor Afonso, nós interpretávamos a luz como onda. Refração, a luz é interpretada como onda. Na difração, a luz é interpretada como onda. Na polarização, a luz é interpretada como onda. E na interferência, a luz é interpretada como onda. Beleza? Então, os 5 fenômenos luminosos que vocês já estudaram aí no ensino médio e que são explicados como a luz sendo uma onda, tá bom? Então, a partir de então, a luz passou a ser interpretada como onda. Beleza. A gente vai parar um pouquinho de pensar em luz, jovens. A gente vai pensar um pouquinho no eletromagnetismo. Porque para a gente entender por que a luz passou a ser considerada como onda e partícula, a gente tem que entender um pouquinho esse processo do eletromagnetismo, tá bom? Eu vou pegar uma nova luz aqui, jovenzinhos. Então, quem está anotando, se quiser dar um print na tela, agora é a hora. Novo. Jovens, o primeiro ser humaninho que nós vamos falar aqui é Ørsted. Quem que foi Ørsted, jovens? Ørsted, ele estava estudando circuitos elétricos, jovens. Já se tinha conceitos elétricos construídos, já se conhecia o comportamento de circuitos elétricos, já se conheciam os ímãs e algumas propriedades magnéticas, mas as coisas eram separadas. Eletricidade era uma coisa, magnetismo era outra, tá bom? Mas Ørsted, estudando eletricidade, ele percebeu que quando fechava o circuito e passava uma corrente elétrica, a bússola dele se movimentava. Então ele percebeu que existia uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, tá bom? Então o que Ørsted fez, jovens, foi unir eletricidade e magnetismo. Essa foi uma etapa importante, jovens, porque é como se fosse a primeira interpretação de um processo eletromagnético, de fenômenos que envolvem simultaneamente eletricidade e magnetismo, beleza? Só que o que Ørsted descobriu aqui, jovenzinhos, era que a corrente elétrica gerava um campo magnético, tá bom? Isso Ørsted descobriu, porque quando passava corrente elétrica no sistema, a bússola mexeu. Então, Ørsted relacionou corrente elétrica com campo magnético. Depois de Ørsted, gente, quem teve outros acontecimentos, outros fenômenos, mas quem deu um passo seguinte nessa relação que nós precisamos para pensar na luz de forma dual foi Faraday. E Faraday nós estudamos recentemente, né? O que Faraday descobriu? Ele descobriu que a variação do fluxo magnético com o passar do tempo induzia uma FEM. Então aqui, jovenzinhos, ficou estabelecida uma relação de simetria. A variação de um campo magnético induzindo um campo elétrico e a variação de um campo elétrico induzindo um campo magnético. Ou seja, essas duas teorias elas se complementavam. Apesar de elas terem sido estudadas em momentos diferentes, por pessoas diferentes, na verdade, elas mostram uma dependência da eletricidade e do magnetismo. Existe uma simetria nessa proposta de variação de um campo gerando o outro. Beleza? E aí, depois que essa simetria foi estabelecida, jovens, o próximo ser humaninho aqui foi Maxwell. O que Maxwell fez? Ele conseguiu, jovens, equacionar isso. Então, Ørsted descobriu a relação da corrente gerar campo.
Faraday descobriu a relação do campo gerar corrente. Beleza. O que Maxwell fez? Ele conseguiu equacionar a relação que existia entre a eletricidade e o magnetismo. Jovens, isso aqui é estúpido, é sensacional. O cara conseguiu equacionar duas áreas diferentes da física. E aí, oficialmente, fica estabelecido o eletromagnetismo. Se tinha noção desses fenômenos estarem relacionados, mas não se sabia direito como era. Então, quem conseguiu formalizar isso foi Maxwell. Então, a partir dele que se estabelece o eletromagnetismo, tá bom? Então, vamos colocar aqui como, vou pôr entre aspas, fundador. Porque antes dele já se sabia que existia essa relação, mas foi ele quem conseguiu equacionar. Então, fica estabelecido esse campo a partir de Maxwell, tá bom? E o que Maxwell entendeu, jovenzinhos? Que uma onda eletromagnética nada mais é do que uma combinação de um campo elétrico e de um campo magnético. Então, eu tenho, por exemplo, esse verdinho aqui, ó, um campo elétrico, por exemplo. Jovens, vocês sabem que meus desenhos não são muito bons, mas o que vale é a intenção. Vou fazer só 3 aqui, porque senão vai ficar muito ruinzinho. E eu vou fazer só o campo elétrico. Eu vou conseguir fazer o outro aqui também. Tá. Pessoal. Ó, jovenzinhos. Ele estabeleceu aqui, ó, por exemplo, essas ondinhas que eu estou fazendo aqui, elas representam um campo elétrico. Beleza? E ele percebeu que existe uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético é mínimo. Quando o campo elétrico é mínimo, o campo magnético ele é máximo. Então, a oscilação de um campo elétrico e de um campo magnético no sistema, os dois se propagando simultaneamente, quando a intensidade de um diminui e o outro aumenta, essa oscilação se propagando no espaço foi o que ele chamou de onda eletromagnética. Então, Maxwell conseguiu perceber a relação do eletromagnetismo, porque as ondas eletromagnéticas, elas eram a combinação do campo elétrico e do campo magnético. E aí, jovens, olha o boom. Olha o boom. Ele entendeu e percebeu, através dos seus cálculos, que a velocidade das ondas eletromagnéticas era de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou seja, igual à velocidade da luz. E aí, ele teve uma sacada, jovenzinhos, que, na verdade, a luz, ela já estava sendo interpretada como onda, e, na verdade, ela nada mais era do que uma onda eletromagnética. A luz era uma onda eletromagnética. Então, já se estava interpretando a luz como onda. Maxwell teve a sacada de interpretar a luz como onda eletromagnética. Então, o que Maxwell fez, jovens, isso aqui é tão divertido, ele juntou o eletromagnetismo com a óptica, beleza? Aqueles fenômenos ópticos que vocês estudaram, que eu listei agora há pouco, reflexão, refração, interferência, difração e polarização, que acontecia com a luz, na verdade acontece com todas as ondas eletromagnéticas. E aí, jovens, a gente pode pensar em processos eletromagnéticos de reflexão, de polarização, de refração, enfim, e as coisas se tornam muito mais não seria mais profundas, mas com muito mais rigor, com muito mais detalhes para você levar em consideração do que se imaginava. Não era simplesmente a luz, eram todas as ondas eletromagnéticas, todo o espectro eletromagnético. A luz, ela era um pedacinho que a gente conseguia ver, por isso que foi identificado primeiro, mas acontecia com todas as ondas do nosso espectro eletromagnético. Beleza? E aí, jovens,
Vou pegar uma nova lousa, tá bom? Arquivo novo. Se quiserem dar um print, 3 segundos para vocês darem um print. Novo. Não. Hertz. O mesmo Hertz. Hertz, ele conseguiu produzir ondas eletromagnéticas a partir de cargas aceleradas. Ondas não, né? Tem que ser ondas eletromagnéticas, tem que especificar. Como assim a partir de cargas, professor? Quando ele pegava uma carga elétrica e acelerava, essa carga elétrica emitia onda eletromagnética. Jovens, olha que doideira, não basta ter uma carga em movimento, não. A carga tem que estar acelerada, ela tem que ter aceleração. Toda carga acelerada vai produzir onda eletromagnética, ela emite onda eletromagnética. E a onda que ela emite está associada à velocidade, à partícula que tem aceleração, qual é a carga que ela tem e assim por diante. Mas, enfim, emite onda eletromagnética. Por isso que nós temos aceleradores de partícula. A gente pega uma partícula, acelera essa partícula emite uma onda eletromagnética e a gente usa essa onda eletromagnética para diferentes fins, diferentes pontos de pesquisa e tudo mais. Tá bom? E aí, jovenzinhos, a partir daqui, a gente já encerra uma parte da ciência que é a física clássica. Tudo que a gente vai começar a discutir agora vai ser base para entender a luz a partir de um olhar quântico, tá bom? Porque depois que Hertz fez essa descoberta, quem fez outra descoberta foi Planck. E Planck nós já conversamos recentemente quando nós falamos de radiação de corpo negro, né? E quando nós falamos também de efeito fotoelétrico, a gente acabou já comentando de Planck. Ele fez a proposta dos pacotes de energia. Como assim, pacote de energia? Ele pegou esse fenômeno de Hertz e falou assim, não, a carga acelerada ela não emite essa onda eletromagnética de forma aleatória. Não, essa onda eletromagnética ela carrega uma quantidade de energia. E essa energia é um valor fechado. Então, a frequência dessa onda está associada a essa quantidade de energia. Então, Planck foi o primeiro a perceber que existia uma relação de quantização, de que não era uma emissão aleatória, que existia um padrão nesse sistema. E aí, jovens, nós podemos falar que aqui é o pontapé inicial da física moderna ou da física quântica. Eu vou por física quântica porque a física moderna envolve outros fenômenos que não necessariamente são quânticos, tá bom? Então aqui é o pontapé inicial da física quântica. É Planck que faz essa descoberta, essa proposta, e ele coloca, jovens, numa fala muito bonita, que essa proposta da construção que ele fez de pacotes de energia, de que a energia não é emitida aleatoriamente, são valores específicos, foi resultado dos dias mais extenuantes de trabalho que ele teve na vida. Jovens, eu fico imaginando, você está vivendo isso. Imagina, cara, eu sou a pessoa que está descobrindo uma nova área da ciência, que vai mudar tudo que a gente entende de ciência. E eu estou provando isso, e depende de eu provar, porque eu estou com essa proposta. Imagine a consciência do ser humano, imagina como que Planck não ficou. Cara, se eu estiver fazendo esse troço errado, mano do céu, olha o que eu vou propor. Então, imagina o quanto ele não viu, reviu, refez, mediu, remediu, repensou tudo que ele estava imaginando em divulgar e falar. Então, deve ter sido realmente muito extenuante, como ele falou. Foram os dias que ele mais trabalhou na vida dele. E ele mostrou que as ondas, elas emitiam energia em pacotes específicos, isso não era aleatório. E que essa energia estava associada à frequência com que essa onda tinha. E isso faz um link com o que a gente estudou lá em efeito fotoelétrico, lembra? E já vai aparecer o efeito fotoelétrico aqui também, tá bom? Por que vai aparecer o efeito fotoelétrico? Porque, em paralelo, Hertz continuou estudando, jovenzinhos. E é ele que vem com a proposta do efeito fotoelétrico. Vejam, cuidado, tá? Professor, mas não foi Einstein, você está me confundindo. Não, pera. Hertz descobriu, Hertz viu que quando ele jogava radiação numa placa, às vezes elétrons eram arrancados. E aí as duas teorias se confirmavam. O que
Hertz detectou com o que Planck falava dos pacotes de energia. Beleza? Então as teorias se confirmavam. E aí foi Einstein, agora sim entra Einstein, explicando os fenômenos envolvidos. Então, Planck tinha percebido a questão dos pacotes de energia. Hertz tinha percebido que a radiação estava arrancando elétrons da placa. Einstein, jovens, conseguiu organizar tudo isso. Foi ele quem disse, olha, em algum instante aqui, a luz está se propagando como onda, porque é uma onda se propagando pelo espaço, mas quando ela colide com a placa, não dá mais para ser onda, porque por conservação da quantidade de movimento, se eu tenho um elétron saindo, eu tenho que ter uma partícula entrando, eu tenho a conservação da quantidade de movimento. Então, nesse instante, a luz está se comportando como onda, como partícula. E aí criou-se esse sistema. Pera, mas então a luz é onda ou a luz é partícula? E aí Einstein fez a proposta da dualidade da luz como onda e como partícula. E foi aí que Einstein ganhou o seu prêmio Nobel, jovenzinhos, por essa proposta da dualidade da luz como onda e como partícula. Beleza? Depois de Einstein, jovens, Compton. Deixa eu ver, eu acho que até tem o Compton no livro de vocês. O livro não traz todos os cientistas, gente, porque é muita coisa, né? Mas eu acho que o Compton tem aqui, ele fala do efeito Compton. Ele tem, se você olhar na página 55 do livro de vocês, tem bem no meio da página, o efeito Compton em negrito, e em cima tem um desenho de uma experiênciazinha, que foi a experiência que Compton fez, jovens. Ele emitiu raio-x sobre uma placa, e esse raio-x foi desviado. E aí ele comprovou que a luz estava se comportando das duas formas, como onda e como partícula, porque se tem desvio, por conservação da quantidade de movimento, tem que ter massa, então é partícula. Mas era a onda se propagando que saiu lá do tubo de raio-x que ele emitiu. Então ele corroborou aquilo que Newton tinha falado, da luz ser onda e partícula. Ela não é as duas simultaneamente, não. Ela pode ser uma ou pode ser outra configuração. Depende da análise que você está fazendo dela. Ela pode se comportar como onda, se comportar como partícula, mas não se comportar como as duas coisas simultaneamente. Ela não é onda e partícula ao mesmo tempo. Ou ela é onda ou ela é partícula. Então ele fez um espalhamento de ondas de raio-x. E para encerrar, jovenzinhos, tudo isso que nós estamos falando, a gente já está na parte de física moderna, de física quântica, nós temos de Broglie. E agora, agora, jovenzinhos, não sei nem o que dizer. Agora que eu vou ver de novo. Galera, de Broglie. De Broglie falou, galera, será que a gente não tá sendo muito inocente? Será que a gente não tem que dar um passo atrás e olhar o todo? Por exemplo, a ideia de Broglie é a seguinte: será que a gente está aqui dentro da sala do segundo A, olhando tudo o que está acontecendo dentro da sala do segundo A, interpretando isso aqui, e as coisas estão começando a fazer sentido, mas a gente não tinha que dar um passo atrás, sair da sala do segundo A e olhar para o prédio como um todo, para entender melhor o que está acontecendo? Ele propôs a gente ampliar essa relação dualidade. E aí, galera, sabe o que de Broglie propôs? Comprovou, inclusive, que na verdade não é a luz que se comporta como onda ou como matéria. Tudo é onda ou matéria. Eu, professor Everton, sou onda e sou matéria. Eu estou aqui na condição de matéria, de partícula, mas eu também posso estar na condição de onda. Só que existe uma condição específica para isso. Eu vou ter um comportamento de onda sobre algumas condições específicas que não são fáceis de se conseguir estabelecer, mas que é possível. Galera, você
Você, jovenzinho, você pode ser onda ou pode ser partícula, jovens. Galera, olha que troço maluco, mano. Olha que troço maluco. Mas, como eu disse, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E isso não acontece assim aleatoriamente. Existem algumas condições específicas para que isso aconteça, beleza? Isso ficou conhecido, essa teoria de de Broglie, jovenzinhos, como onda de matéria. Cuidado, porque esse nome pode, às vezes, dar a ideia de que você tem uma onda que propaga a matéria. Não, não é isso, jovens. Ele está falando que a matéria, o nome é esse, mas a proposta é de que a matéria ela pode se comportar como onda. Essa é a proposta e a teoria de Broglie, tá bom? Jovens, no livro de vocês, eu dei uma olhada, eu não encontrei de Broglie aqui, tá bom? O próximo capítulo, ele vai falar de relatividade, e todo o capítulo se desenvolve a partir da relatividade. Então, a parte de física quântica deveria estar aqui. Eu não localizei o de Broglie aqui, tá bom? Então, provavelmente o livro de vocês não comenta sobre ele, mas eu acho isso muito importante, jovens. Essa teoria e definição ela é muito importante, porque, cara, não é que a luz tem um caráter dual. Tudo tem um caráter dual. Nós percebemos isso primeiro através da luz. Mas a matéria, o que nós temos nas condições aqui de matéria, também pode se comportar como luz. Ah, galera, eu não sei vocês, mas a minha cabeça fica assim, what? What? Como assim, mano? Mas é muito legal saber dessa possibilidade. Claro que ninguém vai sair daí correndo até a esquina e vai se comportar como onda. Imagina que legal, jovens. Nossa, não, eu vou dar um pulo lá na casa da tia, tá, mãe? Tá, você sai no portão, começa a correr, você vira onda, se propaga como onda. Quando tá chegando lá, vai diminuindo a velocidade, você se comporta como matéria de novo. Já pensou que divertido que seria, já? Só que não, né? Não é tão simples assim, como eu falei. Existem algumas condições específicas para que a matéria tenha esse comportamento de onda, tá bom? Galera, e aí? E aí, jovenzinhos? Era para falar da dualidade onda-partícula, acabei falando para vocês de tudo ser onda e ser partícula. Eu acho isso sensacional, acho muito lindo. Até aí, jovens, questionem, perguntem, argumentem, vai lá. Enquanto vocês digitam as perguntinhas de vocês, eu vou pegar um material que eu deixei longe, só um pouquinho. Vou ver se eu encontro a equação. Tá. Ó, de Broglie coloca o seguinte, jovens. Que o comprimento de onda da matéria, por exemplo, eu, professor Everton, né? Como seria o meu comprimento de onda? Seria a constante de Planck dividido pela minha massa vezes a minha velocidade. Então, por exemplo, eu posso estimar, eu quero me transformar numa onda que se propaga num comprimento do verde, porque eu gosto mais de verde, eu quero no comprimento de onda da luz visível verde, tá bom? Aí eu posso estimar aqui com que velocidade o meu corpo precisa se mover para que eu deixe de me comportar como partícula e passe a me comportar como onda. Galera, olha que equaçãozinha simples. Olha que tosquinho. Sensacional, né? Coisas que nós não sabemos, jovens. Tudo bem, eu passei a me comportar como onda. E quando eu voltar a me comportar como partícula porque a velocidade reduziu? Como é que é isso? Como que é essa mudança de formato, entende? Como que se dá isso? Os meus elétrons aqui, que compõem a minha mão, quando se reagruparem, eles vão estar na minha mão? Será que existe a chance da minha mão sair aqui em cima da cabeça quando voltar? Entendem qual que é a dúvida disso tudo? A gente não sabe. Por quê, jovens? Porque eu não consigo pegar uma massa significativa e acelerá-la ao ponto de alcançar a velocidade que ela precisa para começar a se comportar como uma onda. Uma coisa é você pegar uma partícula que tem uma massa na ordem de 10 a menos 20 quilogramas. 0,000000000. É uma massa muito pequena. E isso a gente consegue acelerar até uma velocidade próxima da luz.
Mas um corpo maior do que isso a gente não consegue, jovens. Um corpo, uma massa, por exemplo, do meu mouse é uma massa muito grande. A gente não tem nenhum sistema que forneça energia suficiente para que ele alcance essa velocidade. Percebem? Então, por enquanto, nós estamos com essa proposta aprovada matematicamente. Experimentalmente, ainda não, jovens. Experimentalmente, ainda não. E tenho medo. Tenho medo de conseguir provar isso experimentalmente, jovens. Porque é romper uma barreira. Imagina, galera. Imagina conseguir fazer isso. Tipo, dá pra ir daqui pra Lua, cara, um pulinho. Viu? Já volto aqui. Eu vou ali na Lua e já volto, rapidinho. 10 minutinhos. Porque você vai na velocidade da luz, mano. Percebe a treta, jovens? Então, não sei de nada. Mas hoje, nós ainda não conseguimos fazer isso. Acelerar uma massa tão grande com uma velocidade próxima da luz para que ela se comporte como uma onda. Tá bom? Jovens, falem comigo, vocês estão tão quietinhos, eu não sei se vocês infartaram com a teoria, se vocês estão assim, meu Deus, o professor é maluco, mano, o que está acontecendo? Ou tipo, tá, professor, pode ser onda também, beleza, e daí, né? Não sei, o que está passando na cabeça de vocês? Digitem aí para mim, não sei, eu fico bugado. A gente está atento, professor, é só isso. Tá, mas e que vocês não acharam isso absurdo, bizarro, maluco? Normal, professor, como normal, mano, não é normal. Louco, ai, prof, nada faz sentido. Lá, né? Eu sei que nada faz sentido, mas é muito louco. Vai dizer que não é legal, jovens. Vai dizer que não é legal, mano. É espetacular, jovens. No mínimo, espetacular. Espetacular. Porém, como vocês conseguem perceber, a ciência se desenvolve de forma muito lenta. Então, nós estamos vivendo esse momento de conhecimento. Hoje, nós conhecemos muitas coisas que as pessoas há 200 anos atrás não conheciam, não sabiam, não viveram. Cara, e daqui 200 anos que nós não vamos mais estar aqui? Eu fico pensando, mano do céu, imagina. É absurdo, é absurdo. Ao mesmo tempo que é legal, não sei, né? Até que ponto é bom ou não é bom. Porque a ciência tem um objetivo que é entender a natureza, né, jovens? Mas o homem pode usar esse conhecimento tanto para o bem quanto para o mal, como nós já vimos acontecendo várias vezes ao longo da história da humanidade. Então, me preocupa isso, a falta de sabedoria que o homem tem para lidar com todo o conhecimento que é produzido, que poderia ser usado para o bem da sociedade como um todo e muitas vezes é usado para um bem de um grupo específico, né, ou de uma região específica. Então, esse é o meu medo. Esse eu acho que é uma das ressalvas que a gente precisa ter quando nós começamos a estudar novos conceitos, novos fenômenos que podem trazer mudanças estupidamente grandes para a sociedade como um todo. Não é verdade? Jovens, nós temos mais 5 minutos de aula aqui no Zoom, e daí vai cair a nossa live. E eu preciso falar com vocês o seguinte, no planejamento que eu postei para vocês aí, vocês vão observar que tem nas videoaulas uma sequência imensa de vídeos ali. 5 vídeos eu indiquei, são vídeos curtinhos. Mas um já estava no plano de aula da semana passada, mas eu não comentei nada sobre ele, então eu recoloquei ele nesse plano. Eu estou pedindo para vocês, jovens, que vocês assistam esses vídeos ao longo da semana, tá bom? Toda a discussão de física nuclear que o livro de vocês traz aqui, jovenzinhos, eu organizei na forma de vídeo, tá bom? Para vocês poderem assistir, discutir, entender. São vídeos que não são só videoaulas. Eu acho que tem um que é de videoaula, no formato aula, os outros não são no formato aula, tá bom? São no formato de discussão, de interpretação desses fenômenos e assim por diante, tá? E a nossa discussão de física nuclear vai ficar em torno disso. Porque daí, na semana que vem, jovens, eu quero começar a conversar com vocês sobre relatividade. Porque é outro momento que tem muita coisa interessante para a gente discutir e que é também um assunto bastante cobrado nos exames de seleção aí, Enem, vestibulares e tal. Tá? Então vale a pena a gente investir um tempinho para discutir as questões da relatividade, que também tem coisas... Caramba, mano, como assim, né? Como assim? Então, que a gente precisa parar um pouquinho e discutir. E a parte de física nuclear, vocês já estudaram um pouquinho em química, a questão de olhar para o núcleo do átomo, entender a fusão, a fissão, conceitualmente, o que é o tempo de meia-vida. Então, a proposta é vocês relembrarem
através do vídeo, porque não vai ter nada novo. É a mesma abordagem, só que numa perspectiva física e não química, tá bom? Mais energética. Beleza? Eu vou interromper o meu compartilhamento de tela aqui, jovens. Eu não sei nem onde está minha tela mais, se eu sair. Aqui. Beleza? Eu queria estar na sala de aula para ver a cara de vocês quando eu estava falando essas coisas. De susto? De desespero? De tipo, mano, como assim? Porque eu lembro quando eu tive essa aula na faculdade e o professor abriu umas equações, eu falei, cara, mas... Tá, eu entendi a dedução matemática, mas e essa equação... Entende? Como é que você tira a física daquela equação? É muito abstrato. Você fala... Entende? Mas no fim funciona. É muito bizarro, é muito legal. É física moderna, né, jovens? É física moderna, é física quântica e faz parte do processo essas coisas, porque nós estamos ligados ao mundo clássico a baixas velocidades. Tudo que é fora disso, para nós, causa estranheza. Beleza? Jovens, não saiam da live sem me dar um tchau ali pelo chat, porque depois, se eu precisar conferir as presenças, eu vou fazer isso pelo chat, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. Nos vemos de novo sexta-feira da semana que vem, jovens. Me dê um tchau bem bonito e... Tchau, Tchau, Falou, professor. Falou, jovens. Bom final de semana. Você também. Obrigada, professor. Obrigado, professora Sandra.